Dentista, é por isso que você deve conversar muito bem com seu paciente antes de realizar a cirurgia de preservação óssea alveolar. Eu sou Vanessa Dallápria e eu ajudo dentistas a aumentarem o seu faturamento e sua autoridade profissional, trabalhando com laser na cirurgia de preservação óssea alveolar. Já segue esse perfil, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer para que isso chegue ao alcance de todos. Aqui nesse perfil, nós discutiremos estratégias para que você tenha mais sucesso na sua cirurgia de preservação óssea alveolar e seja uma referência no assunto e também aumente o seu faturamento. Eu vou colocar aqui para vocês já uma situação que eu tive lá no consultório de uma paciente que já tratava comigo há uns anos atrás, mas fazia um bom tempo que ela não aparecia no consultório. E aí, quando ela retornou, ela precisava de fato fazer algumas extrações, preservação óssea alveolar para a posterior cirurgia de implante e reabilitação oral. E ela veio com umas queixas da vida muito corrida e muito cansaço, e que ela se sentia muito fadigada, sem energia, e então nós fizemos alguns exames, tanto de imagem no setor odontológico, mas também eu pedi alguns exames complementares. E aí, quando ela retornou com esses exames, a situação foi essa. Então, podemos ver aí que algo está acontecendo de errado, né? Essa série vermelha do sangue dela tem muitas alterações. Fomos investigar um pouquinho mais profundamente tudo o que estava acontecendo com ela, claro que com uma equipe multidisciplinar, e decidimos que aquele não era o momento de realizar a cirurgia de preservação óssea. Precisamos, de fato, regular o organismo dessa paciente primeiro, para depois fazermos isso. E isso me despertou a vontade de levar para vocês sobre esse assunto, que é bastante relevante. Aqui no canal, vocês verão muitos assuntos que, para melhorar o seu dia a dia do consultório, como as condições do paciente em cirurgia bariátrica, com refluxo gastroesofágico e todas as alterações orgânicas que podem ter influência na boca, e então, na nossa cirurgia. Queremos, de fato, que a nossa intervenção seja relevante na vida desse paciente, né? E que consigamos fazer a reabilitação e que ele tenha o menor incômodo possível, menos dor, menos inflamação. E para isso é necessário uma avaliação mais profunda. Se não tivesse dado start ali, talvez, naquela conversa onde o paciente me trouxe uma rotina muito acelerada e cansaço, será que de fato é só o cansaço da rotina? Então, sempre devemos desconfiar. Claro que aqui eu coloco uma situação cirúrgica, então, normalmente eu peço exames complementares para o meu paciente, não só de imagens na área odontológica, mas exames de sangue, para detectar se tem alguma alteração ou não. Mas e no dia a dia do seu paciente? Quando você não vai realizar uma cirurgia? Às vezes, levar em consideração algumas queixas, alguns sinais e sintomas que o paciente traz, pode fazer de você o primeiro profissional que detecte alguma anormalidade no organismo dele. Estar com a escuta aberta, né, com as antenas ligadas, nós profissionais da saúde, num simples papo, muitas vezes podemos captar que algo não está acontecendo muito bom com o nosso paciente. Então, investigar. E eu acredito que isso que de fato faz nós nos diferenciarmos de tantos profissionais aí no mercado, que muitas vezes só estão ali para fazer uma intervenção técnica. E eu acho que o profissional que vira uma referência, uma autoridade profissional, ele fará diferença na vida do seu paciente, não só no sorriso, levando um sorriso saudável, um sorriso bonito, mas a sua saúde de uma maneira geral. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a anemia. Então, a anemia é uma condição onde haverá uma diminuição na hemoglobina no sangue do paciente. E essa hemoglobina, ela está presente nas hemácias, ela é uma proteína, e ela é responsável pelo transporte do oxigênio pelo corpo. As hemácias são glóbulos vermelhos, e elas que farão o transporte tanto do oxigênio
através da hemoglobina, como do gás carbônico. Então, ela leva o oxigênio para todas as células do corpo e carrega de volta o gás carbônico até os pulmões para então ser eliminado. Então, numa condição em que as células do sangue que precisam de oxigênio, todas elas, apresentam essa diminuição do oxigênio, nessa condição, o organismo sempre tentará manter o equilíbrio orgânico. Em outros vídeos, vocês veem que eu sempre falo de homeostase. A homeostase é a condição que o organismo tenta encontrar um equilíbrio, voltar a um equilíbrio do organismo. E para isso, ele, na situação de anemia, fará com que aumente os batimentos cardíacos e, com isso, o maior bombeamento do sangue pelo corpo, a fim de aumentar também a quantidade de oxigênio que será enviado por todo o corpo e continuar mantendo as funções vitais que o organismo tanto precisa. Então, muitas vezes, o paciente sente uma taquicardia. Essa taquicardia pode ser mais leve ou mais forte de acordo com o grau de anemia que esse paciente se encontra, com o grau de diminuição de hemoglobina no sangue. Então, mesmo o paciente que tem alguma condição cardiológica, esteja atento se ele relatar cansaço, fadiga, taquicardia. Pode ser sim um sinal que, além do problema que talvez ele tenha, ele também esteja anêmico. Então, alguns outros sintomas podem estar presentes num paciente que apresenta anemia. Alguns pacientes podem apresentar alguns sinais e sintomas, outras, mas de maneira geral, então, além do taquicardia, sonolência, fadiga, cansaço, perda de apetite, dores de cabeça, e uma característica bastante comum é como quando percebe-se palidez nas pálpebras e na gengiva. Na gengiva, essa paciente, por exemplo, do exame, ela realmente estava com a gengiva bem pálida. E eu logo desconfiei. Será que você não está com uma condição anêmica? E ela relatou que ela já havia tido algumas situações no passado, um pouco menos relevantes, e que ela apresentava essa condição. É uma paciente que tem cirurgia bariátrica, então é possível que a absorção de algumas vitaminas e alguma condição fique em defasagem. Então, são pacientes de controle, tá? Mas isso pode ser apresentado por qualquer paciente. Num estudo de 2019, demonstrou que 24,8% é a prevalência global de anemia. Então, existem muitas pessoas nessa condição e devemos estar atentos. Por quê? O que pode ocorrer no paciente anêmico na boca, na nossa área, na área odontológica? Esse paciente vai apresentar maior riscos de infecções, porque ele pode ter uma condição de redução do ferro no sangue. E essa redução faz com que o sistema imunológico se encontre debilitado e, portanto, mais propenso a infecções. Também ocorre uma má cicatrização, porque como diminui a oxigenação nos tecidos e a quantidade de sangue, diminuirá também a agregação plaquetária. E com isso, um retardo na cicatrização e uma demora nessa cicatrização. Outra condição que o paciente pode apresentar são sangramentos excessivos, justamente por conta dessa dificuldade na agregação plaquetária. E nós não queremos nenhum quadro de hemorragia, nem má cicatrização, ou um aumento no risco de infecções. E você deve estar se perguntando, quando então eu posso fazer qualquer sinal de anemia, qualquer diminuição na hemoglobina, eu já tenho que parar com tudo? Não, não é bem assim. Porém, claro que você irá indicar esse paciente a procurar um médico, um nutricionista, em qualquer condição em que a hemoglobina esteja mais baixa, mas nós também podemos avaliar o VCM, que é o volume corpuscular médio. A hemoglobina normal para homens é de 13,5 gramas por decilitro.
E nas mulheres, 12 gramas por decilitro. Tudo que estiver abaixo disso é uma condição que precisaremos investigar, sim. E quando que poderemos fazer o procedimento cirúrgico e quando não poderemos? Nós dizemos isso de alto risco ou baixo risco. O baixo risco será quando os hematócritos estiverem acima de 30% e a hemoglobina de 10 para cima, 10 gramas por decilitro. O alto risco é quando tiver menor do que 10 gramas por decilitro e os hematócritos menores do que 30%. No alto risco, pararemos com tudo, falaremos para o paciente, vamos lá. Podemos escrever uma carta para um médico, relatando todo o ocorrido e claro que ele precisará realizar uma cirurgia odontológica para que junto com o médico seja decidido qual o melhor momento. E então iremos monitorar numa equipe multidisciplinar esse nosso paciente. E então encaminharemos o paciente para o médico, pararemos com o procedimento cirúrgico. Mesmo nos pacientes que estejam acima de 10 gramas por decilitro, alguns cuidados nós podemos ter com esse paciente ao realizar a cirurgia. Como, por exemplo, evitar o anestésico com prilocaína, que ele pode levar a uma oxidação da hemoglobina. Uma outra atitude que podemos tomar positiva é sempre antibiótico-terapia. Primeiro que em nenhuma cirurgia odontológica eu deixo de fazer antibiótico-terapia. A boca é um local realmente infectado. Sem contar que antes da cirurgia devemos realizar uma consulta de descontaminação, com raspagem de cálculo ou profilaxia. Isso também ajudará muito nas situações de infecção, diminuir a quantidade bacteriológica no meio bucal é muito importante, mas nunca deixarmos de passar a antibiótico-terapia prévia, principalmente nos pacientes com anemia. Outra condição é não utilizar dipirona como remédio para analgesia. A dipirona pode levar a uma depressão medular, e então aumentará esses riscos de infecção, má cicatrização. Então, nesses pacientes, evitar a dipirona, tá? Isso na boca. Vamos falar um pouquinho mais sobre algumas condições de anemia e por que é importante nós termos noções básicas, no que isso vai interferir. Então, além da hemoglobina e hematócrito, nós vamos avaliar o VCM, volume corpuscular médio. Eu fiz umas anotações sempre que eu trago assuntos diferentes, assim, para vocês, da condição orgânica do paciente, eu vou lá estudar, vejo na literatura se tem algo novo, qual é a melhor maneira de trazer para vocês de uma maneira fácil, prática e que seja aplicável no nosso consultório. Nada profundamente, tecnicamente, mas que nós precisamos ter essa noção básica. Então, o VCM, ele vai representar o tamanho das hemácias, e isso diferenciará os tipos de anemia. Então, o VCM menor que 80 serão as anemias microcíticas, onde o tamanho da hemácia estará reduzido. O VCM maior que 100, as anemias macrocíticas, o tamanho das hemácias estará aumentado. E teremos também o VCM entre 80 e 100, que pode estarem representadas as anemias normocíticas. Bem, a título de curiosidade, também existe um outro exame. Normalmente os médicos irão investigar um pouco mais profundamente, que pedirão, que é um exame que diz respeito ao índice de reticulócitos. Esse índice, ele mostra como a medula está trabalhando para a formação dos glóbulos vermelhos, então da hemácia, se está sendo suficiente ou não, mas realmente é um exame um pouco mais elaborado para que os médicos cheguem num consenso maior sobre aquele paciente, principalmente quando é algo mais profundo, né, uma anemia um pouco mais profunda. Mas também esse exame é relevante nos pacientes com anemia.
Bom, as anemias macrocíticas, elas podem ser megaloblásticas, quando existe uma deficiência da vitamina B12 e do folato, como pacientes, por exemplo, com bariátrica, que normalmente apresentam muita deficiência de vitamina B12. Pacientes veganos também devemos ficar atentos nisso, tá? Que podem apresentar, se de fato ele não tem uma alimentação muito equilibrada, e como não consome carnes, né, vegetarianos ou veganos, a vitamina B12 pode ser fundamental para dar um start ou alguma preocupação e ficarmos observando. Tá? E dentro das anemias macrocíticas também temos a não megaloblástica, que elas têm a ver mais com doenças hepáticas, cirrose, diabetes, algumas doenças crônicas. Esses pacientes podem apresentar também essa anemia não megaloblástica. As anemias normocíticas têm realmente muitos tipos dentro dessa condição normocítica. Elas podem estar presentes em doenças crônicas, como artrite reumatoide, em insuficiência renal, né, doenças renais, e também doenças hematológicas, como, por exemplo, anemia falciforme ou anemia mieloblástica. Está dentro das anemias normocíticas. E as anemias microcíticas? Dentro das anemias microcíticas estarão as anemias ferropriva, que é onde a maioria das pessoas está inserida. Ela é muito comum, a maior parte das anemias está inserida nas anemias ferroprivas. E nessas anemias ferroprivas ocorrerá problemas na cinética do ferro. Avaliaremos o ferro sérico, a ferritina e a transferrina. Normalmente o ferro sérico estará diminuído, a ferritina também diminuída e a transferrina aumentada. Procurando e pesquisando na literatura, eu encontrei uma imagem que faz uma analogia bem legal, que a gente consegue entender com mais facilidade. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, nessa imagem, nós vemos o armazém representando a ferritina, que é onde guardará a quantidade de ferro. Os caminhões fazem o transporte do ferro e representam a transferrina. Então, toda essa cinética do ferro, de transporte, de armazenamento, é importante nessa anemia e são os valores que iremos realmente avaliar. Então, quando a ferritina está baixa, normalmente são os pacientes que estão com anemia, ou se não estão a caminho de uma anemia. Então, esse alerta podemos dar para o nosso paciente, avaliar, porque é o nosso grande armazém de ferro. Se ele está muito diminuído, o que será que está acontecendo para que nós não tenhamos reserva de ferro? Normalmente, nas anemias ferroprivas, está perdendo mais ferro do que conseguindo armazenar. Isso pode ocorrer principalmente em condições de sangramento, por exemplo, menstruação fora do normal, algum sangramento gástrico, alguns tumores que podem levar a um sangramento. Os pacientes muitas vezes nem percebem. Essa condição também estava presente na paciente, que foi o caso que eu apresentei aqui no começo. Ela não sabia. Primeiramente, ela realizou uma cirurgia para remoção de útero, porque menstruava muito. Então, foi decidido junto com a ginecologista, a médica dela, que isso também melhoraria a condição de ferro nessa instabilidade que ela relatou que já apresentava há alguns anos. De fato, melhorou um pouco, mas depois voltou a cair e a paciente ficou nessa condição como num exame. E o médico, avaliando, encontrou um sangramento gástrico muito discreto. Mas, diante de todos os exames que ela apresentava, ele foi incisivo. Você está perdendo ferro de alguma maneira e provavelmente com sangramentos. Então, ela precisou fazer uma dieta alimentar, uma reposição de ferro, porque as anemias ferroprivas, há necessidade de
reposição de ferro. Essa reposição pode ser feita por via oral, com medicamentos por via oral, injetáveis endovenoso. Ela realizou várias etapas de tratamento e principalmente quando melhorou foi quando ela precisou receber esse ferro endovenoso. Aqui um segundo exame, comparando, né, cerca de um mês e meio após todo o tratamento, ela melhorou bastante a sua condição e de cansaço e produziu muito mais e agora atualmente está estabilizada e realizaremos a sua cirurgia. Depois de o organismo todo estabilizado, chegou o momento dela reabilitar a cavidade oral e dar atenção para isso. Mas ela tinha um sangramento gástrico, também tratado. Então, a ferritina baixa, ela também vai indicar pacientes anêmicos. Já a ferritina alta é uma condição que pode estar presente em doenças crônicas e é realizado muitas vezes a sangria, mas é uma particularidade para alguns casos que precisaremos tratar à parte. Como também algumas outras anemias que merecem um vídeo só para elas, mas que é importante vocês saberem. Também tenho pacientes em algumas condições que eu vou apresentar aqui, então é importante só sabermos onde estamos pisando, né? Por que não devemos fazer ou em qual momento devemos realizar a cirurgia. Essas anemias são, por exemplo, a talassemia. A talassemia é uma condição em que há um problema numa proteína chamada globina. E a talassemia é uma condição genética, dividida em minor ou maior. As pessoas com condição da talassemia minor, elas não precisam de nenhum tratamento e elas terão esse problema no sangue, mas em estado de normalidade. Então, podemos fazer procedimentos nessas pessoas. Agora, a talassemia maior já é um estágio mais grave dessa doença. Muitas vezes esses pacientes podem precisar de transfusão de sangue repetidas vezes e apresentam um quadro mais grave, em que realmente precisaremos estar em concordância com toda a equipe médica para saber qual o melhor momento de realizar o tratamento odontológico, quais tratamentos precisam ser realizados em ambiente hospitalar. Então, tomar um pouco mais de cuidado nessa condição. Temos também uma anemia mais rara chamada sideroblástica, mas não entrarei em muitos detalhes aqui. Essa condição ocorre um acúmulo de ferro ao redor da mitocôndria. O paciente vai apresentar um ferro sérico mais alto, ferritina mais alta, transferrina, né, vai estar mais elevada. E uma outra anemia importante é a anemia falciforme. A anemia falciforme, ela pode ser já detectada no teste do pezinho, lá quando o neném nasce. É uma condição, então, hereditária, em que as hemácias, elas terão um formato diferente. As hemácias normais, elas têm um formato bicôncavo, arredondado. Na anemia falciforme, essas hemácias se apresentam em forma de foice e elas são mais rígidas. E essa condição das hemácias, como mostra a figura, facilita a obstrução da microcirculação, a obstrução de vasos em qualquer lugar do corpo. Então, esses pacientes, normalmente, quando isso ocorre, apresentam muitas dores severas, que podem necessitar de internação. E tratamento específico. Então, dependendo do momento que o paciente estiver de controle dessa anemia, nós poderemos intervir ou não, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas condições, algumas informações para que nós possamos. Então, eu trouxe para vocês algumas informações e condições orgânicas do nosso paciente no que diz respeito a anemias, que precisamos estar atentos, conversar com o nosso paciente e saber qual é o momento de intervir, de fazer essa cirurgia. Afinal de contas, como eu mesmo falo para o nosso paciente,
Eles estão ali para melhorar e não para piorar sua condição. E às vezes na ânsia de só visualizar o paciente como uma boca, nós esquecemos que existe todo um outro universo. E isso vai te diferenciar, dentista, como profissional, ao longo do tempo. A nossa autoridade profissional é construída, não é de uma hora para outra, mas esse é um fator muito importante que eu reparei ao longo dos tempos e dos anos e senti necessidade sempre de saber um pouco mais sobre algumas condições que pudessem interferir, porque eu também quero ter segurança para realizar a cirurgia, não ter intercorrências, não ter ligações em final de semana ou à noite, né? Claro que se tiver, nós também precisamos saber orientar. E quando não temos a noção do que está acontecendo, por que essa anemia e no que isso interfere, nós não conseguimos nem conduzir o nosso paciente em algum problema que ele tiver numa cirurgia e nem ter sossego para realizar. Então, essa é uma das objeções. Muitos dentistas não realizam cirurgia, não realizam extração por medo. E o medo nós temos que enfrentar, né? Nós temos que enfrentar se nós queremos crescer profissionalmente. Claro que existem muitas e diversas áreas, mas, infelizmente, a perda de dentes está presente em muitos pacientes. Só no Brasil, 34 milhões de pacientes vivem sem nenhum dente, tá? Então, as extrações ainda vão existir. Claro que precisamos orientar o nosso paciente como dentistas para higienizar e em condições para que ele não perca dentes. Mas essa ainda é uma realidade. E como você vai dispensar um paciente ou vai deixar de fazer um procedimento que vai agregar na sua vida, como por exemplo a preservação óssea, para evitar toda a atrofia óssea, todo esse problema, né? Dispensar porque você tem medo. Vamos atrás, vamos buscar, estamos juntos e realmente esse canal tá aqui para vocês, para isso, para levar mais segurança, para levar informações. A gente só consegue ter informações, só consegue ter segurança, desculpa, quando nós estudamos, quando nós buscamos ir um pouco mais fundo, entender o nosso paciente globalmente, integralmente, tá? Dentro disso também, só mais uma coisinha, eu sempre realizo o laser. Aqui também vamos falar bastante do laser, porque o laser, de fato, não só local na cirurgia, vai promover uma certa compensação dessas condições especiais do paciente, ativando o sistema de cicatrização, fibroblastos, maior formação de colágeno, e toda essa condição das células de defesa orgânicas do paciente para que a cicatrização seja feita com mais rapidez, para que o paciente tenha menos dor, menos inflamação. Claro que também, para ajudarmos com o laser, precisamos entender um pouquinho mais. Então, vou trazer sobre laser para vocês, em cirurgias odontológicas e principalmente na melhora da osseointegração dos nossos biomateriais ou da nossa preservação ósseo-alveolar, com que quer que nós decidamos realizar, tá? Mas em pacientes anêmicos, nessa paciente, mesmo ela estando mais equilibrada, eu utilizei o laser. E não foi só no ato. Por isso que precisa haver uma conversa mais longa com o nosso paciente. E dizer, olha só, você tem uma condição orgânica que debilita um pouco o seu organismo. Claro que compensar é muito bom, mas se é uma paciente ou um paciente com um histórico de vai e vem de anemias, vamos aplicar mais vezes, realizar essa compensação. O laser está ali para ser um aliado para nós. E aqui eu quero mostrar para vocês o quanto é importante ele estar ali sendo um ajudante para o nosso dia a dia clínico, ok? Então, de novo,
curte, compartilha, espalhe essa informação para o máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos mudar, transformar a odontologia num procedimento seguro. Ok? Obrigada.